Olá, TikTokers! Bem-vindos ao Exame GD, Propostas de Resolução do Exame Nacional de Geometria Descritiva A, 2014, primeira fase. Número 1. Determine os traços do plano θ paralelo ao plano alfa. O alfa é definido por 3 pontos, A, B e C. O ponto A tem 3 de abscissa, 4 de cota e pertence ao beta 3. Ou seja, o ponto A tem 3, 4, 4. Ponto do primeiro diedro. O ponto B tem menos 6 da abscissa, 4 da cota e pertence ao beta 2, 4. Ou, por outras palavras, tem menos 6, menos 4, 4. Um ponto do segundo diedro. Ponto C tem menos 8, 4, menos 4. Portanto, C é do quarto diedro e está no beta 2, 4. Com estes 3 pontos eu posso fazer duas retas. Uma reta horizontal, porque o A e o B têm a mesma cota, e uma reta frontal, porque o A e o C têm o mesmo afastamento. Então, fiz uma reta R, horizontal, que passa em A e B, e uma reta S, frontal, que passa em A e C. A reta R tem um traço frontal, e a reta S tem um traço horizontal. Cá estão eles. Por F2 vai passar o f de alfa, que terá de ser obrigatoriamente paralelo a S2. E por H1 vai passar H de alfa, que terá de ser paralelo a R1. E cá está o plano oblíquo alfa. O plano θ contém o ponto P, menos 2, 2, menos 6. Cota negativa está no quarto diedro. Eu não posso passar os traços do plano θ pelo P1 ou P2, porque vai ser um plano oblíquo. Então, eu tenho de colocar no ponto P uma reta. Fiz uma reta T, que é paralela à reta S, a tal reta frontal. E a reta T, como reta frontal que é, também tem um traço, nomeadamente um traço horizontal. E por este traço horizontal vai passar o H de θ. Então, H de θ passa em H'1 e será paralelo ao H de alfa. Quanto ao f θ, é paralelo ao f de alfa e cruza em x o H de θ. Simples, não é? Número 2. Determine graficamente a amplitude do ângulo formado pelas retas P e F concorrentes em B. A reta P é de perfil, está definida pelo ponto A, 2, 4, 2. Lá está ele. E pelo B, 2, 5. Ora, se a reta P é de perfil, A e B têm a mesma abscissa. Ou seja, o B tem 2, 2, 5. E assim obtemos as projeções da reta P perfil. A reta F é frontal, faz 45 graus para a direita, com o plano horizontal de projeção. Lembremos que P e F são retas concorrentes em B. Agora, para saber o ângulo entre as duas retas, eu posso fazer um plano constituído por elas duas e rebater o plano. Mas o problema é que a reta P, como é de perfil, não me deixa ver em projeções os traços dela. Mas eu posso fazer outra reta paralela à reta F a passar em A. Uma reta G, também frontal, paralela à reta F e concorrente com a reta P no ponto A. Ou seja, as três retas são do mesmo plano. E as duas frontais, F e G, têm traço horizontal, que é suficiente para descobrir o traço horizontal, que eu decidi chamar delta, e quando H de delta cruza X, vai subir F de delta paralelo às projeções F2 e G2. Agora vamos rebater tudo o que está dentro deste plano. Primeiro vou decidir que H de delta é a charneira, e essa decisão tem consequências. Primeiro, H de delta coincide com H de delta rebatido. Depois, os traços horizontais das retas F e G
já estão também rebatidos porque eles pertencem à charneira. Agora vou rebater o ponto B com o triângulo de rebatimento. Assim, por B1 passei uma perpendicular à charneira, uma paralela à charneira com a medida da cota, fiz a hipotenusa que usei como raio de circunferência para rebater o B. B rebatido vai agora unir com H para formar a reta F. Depois, por H' rebatido, passei G rebatido, porque as retas sempre foram paralelas e continuam paralelas, mesmo em rebatimento. E depois vou trazer o ponto A, passando por A1, uma perpendicular à charneira, até G rebatido. E vou juntar A com B para fazer a reta P rebatida. E agora que tenho a reta P rebatida e a reta F rebatida, posso ver em verdadeira grandeza a amplitude do ângulo entre as duas. Simples, um bocadinho difícil. 3. Represente pelas suas projeções uma pirâmide regular de base triangular ABC situada no plano de rampa ômega. Sobre a base, conhecemos o ponto A com 5, 3, 6. Sobre o plano ômega, conhecemos o H de ômega com 9 de afastamento. O ponto B, também da base, tem 3 de abscissa e 8 de afastamento. Não sabemos a cota. Para descobrir a cota, vamos fazer uma reta com os pontos A e B. Uma reta oblíqua chamada A. Quando a projeção A1 cruza H de ômega, obtemos o ponto H, que é o seu traço horizontal. Unindo H2 com A2, obtemos a projeção frontal dessa reta oblíqua. Essa projeção frontal, ao chegar aos 3 de abscissa, tem o ponto B em projeção 2. O traço frontal da reta A diz-nos qual é a cota do f de ômega. De seguida vamos rebater o segmento AB para poder fazer a base em verdadeira grandeza. Decidimos usar o H de ômega como charneira. Por esse motivo, H de ômega já está rebatido e o ponto H, que lhe pertence, também já está rebatido. Agora vamos rebater o ponto F, fazendo passar por F1 uma perpendicular à charneira. De seguida marcamos em X a cota de F e depois unimos esta extremidade ao ponto de cruzamento da perpendicular com a charneira. Isto é a hipotenusa que serve de raio para fazer este arco de rebatimento, que para na perpendicular à charneira. Lá está o F rebatido e por ele passa F de ômega rebatido. Unimos F rebatido com H rebatido e obtemos a reta A rebatida. De A1 e de B1 descemos perpendiculares à charneira até à reta A rebatida. Sabemos agora o tamanho real de AB. O ponto C tem abscissa negativa, por isso o C está à direita. Então fazemos um triângulo ABC equilátero e marcamos o seu centro para fazer o vértice mais tarde. Agora, para contrarrebater o O e o C, fazemos uma reta com os dois. Chamemos-lhe reta B. A reta B corta o lado AB no ponto D. Este ponto D pode ser contrarrebatido para projeção horizontal. A reta B cruza a charneira no ponto H'. Então, este ponto já está contrarrebatido. Assim, unimos H'1 com D1 e obtemos a projeção horizontal B1. De O rebatido e C rebatido, subimos perpendiculares à charneira até à projeção B1 e obtemos O1 e C1. Agora, o ponto O e o ponto C, em projeção frontal, também vão estar na reta B. Então, basta continuar as linhas de D1 lá para cima, para D2, e H'1 para H'2. E assim temos a projeção B2, na qual se localiza O2 e C2. Quanto ao vértice, precisamos de fazer o eixo da pirâmide. Então, vamos fazer o terceiro traço de ômega, que é o P de ômega. Usando o ponto F e o ponto H, fazemos F3 e H3. Unimos e temos P de ômega. De O2, passamos uma paralela a X e obtemos O3, que está sobre P de ômega.
No fim do enunciado, dizem que o vértice pertence ao plano horizontal de projeção. Tem cota 0. De O3, descemos uma perpendicular ao P de ômega e quando essa perpendicular atingir X, temos V3. E daqui vamos voltar às projeções originais, fazendo V1 e V2. Agora podemos unir o vértice aos 3 pontos da base e as próprias projeções da base. A projeção frontal apresenta AV como uma aresta invisível, porque A e V são os pontos de menor afastamento. A projeção horizontal apresenta BV como aresta invisível, porque B e V são os pontos de menor cota da pirâmide. Todas as outras arestas são visíveis. E está feito. Número 4. Represente em axonometria clinogonal cavaleira uma forma tridimensional composta por dois prismas regulares de bases quadrangulares. Neste sistema, o eixo Y faz 150 graus com Z e 120 com X. Sobram 90 graus entre X e Z, o que nos permite fazer abscissas e cotas em verdadeira grandeza. Agora, os prismas são iguais e têm 8 de altura. O primeiro prisma tem bases frontais. Isto é bom porque vai permitir ver em perspectiva quadrados perfeitos e em projeção frontal também. Temos um ponto R e um ponto S que fazem uma aresta de maior cota da base mais afastada. R tem 9, 10, 8. 9 de abscissa, 8 de cota, pode-se fazer sem rebater. 10 de afastamento implica que eu rebata o Y. Y rebatido fica perpendicular ao Y projetado. Faço 10 cm, passo uma projetante que faz 55 graus com Y projetado, tiro uma paralela ao X, depois uma paralela ao Y, obtenho R1. Subir agora 8 para obter a perspectiva de R. O ponto S é quase igual, apenas tem menos abscissa. Portanto, 5. Mesma cota, 8. Mesmo afastamento, 10. A diferença entre o R e o S são 4 cm. Então, eu vou fazer um quadrado com 4 cm de lado a partir da perspectiva do R e do S e da projeção frontal. Quanto à outra base, tem de ter 2 de afastamento, porque 10 menos 8 são 2. No Y rebatido, fiz 2 cm e contra-rebati esses 2 cm. Depois, faço uma paralela ao X até chegar às linhas de chamada dos outros pontos. E assim, obtenho a perspectiva da base menos afastada deste prisma, que se apresenta também como um quadrado perfeito. E assim posso unir as duas bases e obter a perspectiva de todo o prisma. O prisma 2 tem bases horizontais. E isto quer dizer que vão distorcer. O ponto S e o ponto T fazem uma aresta de maior afastamento da base de maior cota. O T ainda não existe. 1, 10, 8. É quase igual aos outros, apenas tem abscissa 1. E assim obtemos a projeção T1, a projeção T2 e a perspectiva de T. Agora, eu preciso de ver como é que 4 cm ficam nas arestas paralelas ao Y. Por isso, vou ao rebatimento de Y, marco 4 cm a contar de 10 para trás, contra-rebato esse valor e faço paralela a X para verificar nas linhas de chamada como é que ficam os pontos da face menos afastada deste segundo prisma. Sabendo que os prismas têm 8 de altura e que esta base superior tem cota 8, significa que a base inferior tem cota 0. E para concluir, damos destaque às arestas visíveis do sólido resultante. Está feito!